Agora são 7h40. Vamos para Brasília. Oi, Welson Kalinowski, bom dia. Oi, Marilu Cabanhas, bom dia, como vai? Tudo bem? Aqui em Brasília, amanhã de céu nublado. Os termômetros hoje marcaram a madrugada mais fria do ano, hein? Abaixo de 12 graus. Começamos a sentir aquele friozinho paulista por aqui. Tudo bem, Que Marilu? friozinho nada, friozão. Aqui tá um gelo também. Tá todo mundo aqui sofrendo, com gripe, resfriado. Mas vamos Pois lá, é, Marilu, eu Welson. estava vendo essa reportagem anterior aí, muito interessante. Ontem, na hora que passavam os índios, os indígenas pela esplanada, né, quilombolas também, eu estava passando pela esplanada e entrando para fazer uma reportagem sobre os transportes públicos, já com vontade de, opa, vou fazer por aqui também, mas não tinha jeito, tinha obrigação de pauta, né? Sim. Então foi realmente muito interessante e legal ver no ar, aí na Rádio Brasil Atual, que passou na minha frente ao vivo, mas aí explicadinhos, muito legal, muito interessante. Bacana. Reportagem da Beatriz Draghi Ramos. Vamos lá, Welson, vamos falar aqui dos trabalhadores dos transportes, né? Vão entrar em greve 14 de junho, Welson? Pois é, olha, o Auditório Nereu Ramos, para quem não conhece aqui em Brasília, realmente é maior do que uma sala de cinema. Cabem pelo menos 300 a 400 pessoas nesse auditório com muita tranquilidade. Ele ficou lotado ontem, durante toda a manhã, aqui na Câmara dos Deputados, com a presença de parlamentares, lideranças sindicais, mas todos ligados aos transportes públicos, lideranças de trabalhadores de transportes públicos de todo o país. Foi lançada ontem a Frente Parlamentar em defesa ou pelos trabalhadores em transportes públicos e eles resolveram aderir à greve. Olha só que interessante. Primeiro, essa frente é lançada para defender os direitos da categoria como um todo. Melhores salários, menos retirada de direitos. Eles protestaram muito com a falta de capacidade de negociação com a bancada patronal, porque a bancada patronal não quer mais negociar, desde o advento da reforma da Previdência, que passou a vigorar, da reforma trabalhista, que passou a vigorar desde novembro de 2017, e também a lei de terceirização, que começou a vigorar um pouquinho antes. Desde então, precarização, terceirização, pejotização, falta de negociação para aumentar salários, falta de negociação patronal sobre direitos em geral. Reclamaram muito, falaram que realmente não está dando mais. E o estopim disso tudo, segundo eles, é a reforma da Previdência, que vem sendo encaminhada pelo governo federal, que tramita na Câmara dos Deputados em comissão especial, cujas 277 emendas já estão sendo analisadas pelo relator, o deputado Samuel Moreira, do PSDB, que deve ser votada em comissão especial no máximo até o dia 15 de junho agora, e depois, no máximo, até a primeira quinzena de julho em plenário. Então eles falaram que não dá mais. Esse é o fim da retirada de direitos, segundo eles, é o fundo do poço, e resolveram aderir à greve de 14 de junho, cujo mote principal é combater essa reforma da Previdência, combater essa PEC. Né? Então, é importante. Segundo o Miguel Torres, que é presidente da Força Sindical, e também segundo o Wagner Freitas, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores, os dois estiveram presentes, são as duas maiores centrais sindicais do país, a CUT, a maior. Eles afirmaram que a confirmação de adesão à greve de 14 de junho dos trabalhadores dos transportes públicos representa no mínimo 80% do país sem sair de casa, ou indo às ruas para protestar a pé, claro, sem transporte, né? O que representa realmente um grande engajamento da população em um processo de conscientização. Então, é uma notícia que pode parecer pouco, não saiu em manchetes da grande mídia ontem, não saiu em manchetes da grande mídia hoje. O próprio site da Câmara dos Deputados praticamente não noticiou o fato, deu uma nota curtinha sobre o lançamento da frente, mas é uma notícia de muito impacto, na minha opinião, a adesão desses trabalhadores à greve, Marilu. Sem dúvida. Welson, agora vamos falar da comissão no Congresso, né? Adiou a votação para aquele crédito suplementar que o governo quer? Pois é, né? Está tramitando na Comissão Mista de Orçamento, a CMO, que reúne parlamentares, deputados e senadores, na verdade. E foi um pedido feito pelo governo, é a primeira vez que o governo federal faz esse pedido de crédito suplementar, desde que passou a vigorar a famosa regra de ouro, que proíbe que o governo gaste mais do que arrecade ou gaste além do que foi determinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O orçamento da União, que é votado e aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional como um todo, na verdade, no ano anterior, e que esse ano foi aprovado praticamente
no apagar das luzes e confirmado só agora, em 2019, na verdade. Então, o governo pede 249 bilhões, quase 250 bilhões de reais a mais para poder gastar. Né? Uma explicação simples, que saiu até no site da própria Câmara, né? Vamos dar crédito. É como você pegar dinheiro no banco para pagar aluguel. Uma explicação básica para o nosso ouvinte telespectador entender. Né? O governo não tem dinheiro, tem que pagar aluguel, é uma despesa obrigatória, mas não pode gastar mais, não pode negativar a conta, tem que pegar o empréstimo. Se negativar a conta, gastar mais do que tem, fere a regra de ouro, né? que é uma lei que, se o governo ferir, ele acaba cometendo uma improbidade administrativa, ele acaba pedalando, segundo eles foi o que aconteceu com Dilma Rousseff no processo de impeachment. Então, Bolsonaro pedalaria. Se eles tiverem que gastar além do que tem, é como pedalar, é gastar o que não tem. Então, a solução para não sofrer um processo de impeachment é não gastar. Não gastar é não cumprir com pagamentos obrigatórios e endividar o governo, né? Por exemplo, não pagar aposentadoria, não pagar BPC, não pagar Bolsa Família. Aliás, é justamente para isso, segundo o governo, que é parte desses 250 bilhões de reais quase, que ele quer que o Congresso libere a mais para a utilização. Né? Seria um empréstimo feito para o governo poder utilizar esse dinheiro. Esse dinheiro vem do Tesouro Nacional, vem normalmente do próprio governo, estaria à disposição, mas não pode ser utilizado. Né? Como é que funciona? Se a Câmara libera, o governo pode utilizar esse dinheiro para cumprir os seus gastos, cumprir o seu orçamento obrigatório sem estourar a conta, sem ficar negativo. Né? Esses 249 bilhões, entretanto, segundo parlamentares do Centrão, poderiam ser apenas 146. Quase a metade, 146 bilhões de reais, segundo cálculos que eles estão fazendo, seria suficiente para fechar a conta no 0 a 0, nem vermelho nem azul. Já a oposição está um pouco mais complacente, está dizendo que pode, de repente, liberar esses 249 bilhões, caso o governo se comprometa, olha só, caso se comprometa a utilizar esse dinheiro para encerrar os contingenciamentos, aqueles diversos cortes que foram feitos. Né? O contingenciamento é um corte momentâneo, que pode ser liberado no futuro, mas normalmente não é liberado, acaba virando corte mesmo, né, de um dinheiro que o governo teria para utilizar em determinados setores, mas ele fala, olha, estamos contingenciando uma parte desse dinheiro, a gente não vai utilizar, e vamos viver até o fim do ano com essa outra parte que sobrou aqui, até que a gente dê segunda ordem. Né? Já a oposição diz que não, libera, mas já acaba com os contingenciamentos imediatamente, principalmente na educação, que tem gerado grandes protestos. Nós acompanhamos os 2 últimos grandes protestos, e o último, inclusive, dia 30 de maio, agora aqui em todo o país, na verdade. Né? Então, é um momento de negociação, onde até a oposição fica pró-governo, mas desde que aplicando o dinheiro numa área que eles considerem correta. Né? Então, é algo que vai dar um pano para a manga muito grande. O governo tem uma certa pressa, porque o dinheiro está acabando mesmo, tem que liberar o quanto antes, e o Congresso Nacional, via deputados e senadores, vai negociando, empurrando com a barriga, porque não deixa de ser, claro, um objeto de barganha, principalmente para o Centrão, que já chegou a dizer que até libera os 250 bilhões, caso o governo aceite aumentar um pouquinho mais as verbas de emendas parlamentares. Né? A emenda parlamentar que foi tema também de votação ontem, acabou passando o projeto que permite que as emendas parlamentares de bancada sejam aumentadas a partir do ano que vem, né? Isso é um outro assunto, mas entra também nessa questão das emendas parlamentares. O fato é, o governo precisa da liberação desse dinheiro, ou, segundo o próprio governo, uma série de contas deixarão de ser pagas. Né? O Centrão quer um pouquinho mais de dinheiro para o próprio bolso para conseguir aprovar pelo menos 146 bilhões, e a oposição, inteligentemente, utiliza isso de forma política, falando, a gente libera, desde que vocês cortem os contingenciamentos. A gente está dando dinheiro para o governo, então o governo deve utilizar esse dinheiro de forma correta. É interessante, a gente vai continuar acompanhando por aqui. A intenção é colocar em votação na próxima semana. Assim que terminarem de votar os vetos presidenciais que estão barrando, estão trancando a pauta do Congresso, da Câmara dos Deputados principalmente. Eram 24 vetos, ontem foram votados 20 vetos, faltam apenas 4 vetos para serem votados. Esses 4 continuam barrando. O objetivo é votar na próxima terça-feira que vem e, de repente, na quarta-feira, votar
essa questão da liberação dos créditos suplementares para o governo federal. E para explicar para o telespectador, quando faz esse empréstimo para o governo tem que colocar uma garantia no mercado. A garantia são títulos do Tesouro Nacional, aqueles títulos famosos que as pessoas compram agora, que varia que paga dentro da taxa de juros do Banco Central, que é uma taxa alta. Então, quando o governo pega dinheiro emprestado, ele emite títulos do Tesouro para a população que estiver interessada, os investidores comprarem esse título e esse dinheiro voltar depois para o próprio governo. Mas quando o governo tiver que pagar de volta para o investidor, é com juros de Banco Central, não é pouco dinheiro não, viu? Tá certo, Elson. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Abraço, Marilu. Até já. Até já. Falamos com Elson Kalinowski, direto de Brasília.